Olá, Thaisa! Seja muito bem-vinda na nossa jornada Irmãs de Alma. Eita! Nós estamos já no terceiro vídeo hoje sobre o nosso container de informação, de experiência. Foi uma proposta que aconteceu em 2020 de trazer as nossas experiências, as nossas vivências, né, junto nesses vídeos, e esses vídeos que nós estamos fazendo, para quem está nos acompanhando, para quem está seguindo esses vídeos e curtindo conosco, comentando, tem o objetivo de container, de sustentação, de acolhimento, de apoio para os profissionais que estão vivenciando aí experiências nessa área profissional, nas empresas, e querem ouvir um pouquinho das experiências, sabendo que não estão sozinhos. Porque essa foi uma dos teus comentários, né, Thaisa? A necessidade de ter isso. Comenta um pouquinho comigo, Thaisa. Olá, minha irmã de alma, Beth, tudo bem? Espero que seja mais um dia maravilhoso para nós com esse vídeo. Olá, pessoas do coração que também estão vendo esse vídeo, que podem estar aí contribuindo, né? Com as vivências aí dentro das empresas, né? Aquilo que a gente passou também para estar ajudando vocês. Realmente é um desafio muito grande, né? Estar nessa jornada, mas também é muito gostoso, como eu sempre falo, né? Então, essas vivências vêm realmente nos dar apoio às pessoas que precisam, porque realmente era um pensamento que eu tinha de alguém apoiar, né, naquilo que eu estava vivendo, que eu estava vivenciando dentro das empresas. Muitas e muitas vezes eu pensava, mais ou menos como um Chapolin Colorado, quem poderá me ajudar, né? Mais ou menos isso. Então, assim, de certa forma era uma pergunta muito constante, né? Mas era porque era uma angústia, né? Era alguma coisa que realmente eu precisava liberar, sair um pouquinho daquilo, conseguir entender aquilo tudo que a gente estava vendo, aquele furacão que estava vivendo dentro da empresa, que muitas vezes a gente não sabe, né? A gente está dançando a música da empresa, tudo que está acontecendo. E muitas vezes é tudo misturado. Então a gente não sabe direito tudo que acontece, todos os emaranhados, né? Então a gente acaba não ficando muito consciente disso e vai vivendo. E às vezes é um rolo compressor, né? Também. Aí, quando a gente vê que aquilo está muito grande, a gente começa a pedir ajuda mesmo, né? Ajuda para o universo, ajuda para as pessoas. E ajuda vem, né, Thaisa? Ajuda vem amigos que estão ali no nosso lado, vem parceiros, a família. Ajuda vem, é só você pedir. Você falou isso. Quando a gente não dá mais conta, que a gente vê que não tem mais jeito, a gente começa a pedir ajuda. Com certeza. Era no pensamento, depois ficou verbalizado, né? Então, isso era uma forma de poder também liberar um pouquinho que angustiava, né? Então, não ficar tão pesado todos os dias. Eu consegui trabalhar de uma forma mais leve, mas com certeza quem tivesse essa vivência, né, se a gente pudesse discutir, estaria mais próximo da minha realidade, poderia estar talvez direcionando algumas coisas que eu não estava percebendo, né? Porque quem vivencia o mundo das empresas sabe disso. Né? Como é essa vivência. Então, muitas vezes, quando alguém tem uma clareza melhor sobre isso, é mais fácil de apontar e de direcionar também, né? Porque se a gente fala com pessoas que, por exemplo, estão dentro da empresa, às vezes eles também não têm clareza, né? Tem que ser uma pessoa de fora, externa, conseguir olhar aquela situação de uma outra forma, de um outro ângulo também, né? Sim. Então, que a gente possa realmente se ajudar e ajudar outras pessoas e também ter outras pessoas nos ajudando, né? Porque eu acho que isso é importante também. Não só a gente poder ajudar, mas ser ajudada também, a ter clareza, né? Thaisa, lembrando, né, para as pessoas que estão iniciando a assistir esse vídeo esse sendo o primeiro vídeo, lembrando do nosso início, nós somos, a Thaisa é psicóloga, vem trabalhando há muitos anos dentro das organizações na área de gestão, na área de recursos humanos, e eu sou formada em administração, sou administradora,
e por muitos anos, mais de 25 anos, eu trabalho na área de RH, e também fazendo todo um processo interno no meu desenvolvimento. Então, durante todos esses anos, o que a gente vem comentar agora são vivências reais, experiências que nós duas tivemos juntas e separadas, mas que sempre tínhamos o anseio de fazer algo diferente. E a proposta desse vídeo é isso, é contribuir com todos as nossas vivências, mas com o olhar de quem nós éramos e o que nós fazíamos com que nós éramos. Então, nós vamos iniciar esse vídeo com um chamado aí do fenômeno que aconteceu hoje, né, Thaisa? O eclipse solar, dia 14 de dezembro, vamos deixar claro aqui. Então, a Thaisa trouxe isso, lembrando do nosso fenômeno, e essa natureza nos mostra o quanto que nós somos partes da natureza, com toda a nossa perfeição e imperfeição, e isso a gente vai trazer para dentro das organizações, para dentro das empresas, para o nosso círculo de amizade. E esse é o interessante. Quanto mais profundo nós tivermos numa relação, mais nós vamos nos mostrar o nosso lado luz e o nosso lado sombra. A partir do momento que você não vive a tua profundidade nessa relação, você só mostra uma máscara. E essa máscara é muito superficial, é muito sensível, porque a gente não entra numa profundidade. Então, quando a gente mostra nossas verdades, e essa verdade muitas vezes não é boa na tua visão e na visão do outro, mas é uma realidade tua. E eu queria começar, Thaisa, te fazendo uma proposta aqui, falando e te perguntando sobre como foi o lado luz e o lado sombra da Thaisa desde do início de tudo, né? Eu queria que você trocasse conosco essas informações. Como é levar esses dois cenários para dentro da empresa, sendo que é uma unidade, é a pessoa. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Legal. Na verdade, esse conceito de luz e de sombra não foi uma coisa que eu tive lá no começo da minha trajetória, né? Na verdade, a gente construindo. Então, assim, eu vou falar de luz e sombra, mas com aquelas situações que aconteciam lá, né? Lá atrás, onde eu não tinha consciência do que estava acontecendo. De que forma eu usava a minha luz e de que forma eu usava a minha sombra, né? Na verdade, o que eu posso dizer que uma das coisas que a psicologia, na verdade, dentro da minha história, dentro da psicologia, eu sempre acreditei na mudança do ser humano, né? Então, eu sempre vi potencial nele, naquilo que ele podia evoluir, né? Eu sempre acreditei muito nisso. Só que, claro, eu tive um erro muito grande em ter uma expectativa de mudança de todo mundo. Ou seja, não, ele tem condições, ele já vai mudar. Não, esse foi um grande erro meu, né? Então, assim, acreditava na mudança das pessoas, mas eu não podia ser egoísta ao ponto de achar que eles iam fazer no meu tempo, da forma que eu gostaria, né? Então, falar um pouquinho da luz e sombra. Então, como é que eu lidava com ela e como também a luz e a sombra do outro me impactava, né? Assim, eu trazia para dentro das empresas, lá no começo, de certa forma, aquilo que eu tinha de bom para oferecer, né? Vamos pensar assim, que a luz seja aí meus talentos, as minhas habilidades, aquilo que eu amo fazer, aquilo que eu gosto de fazer, que eu faço bem, né? Que é como se me apropriasse daquilo para oferecer para os outros. Então, de certa forma, eu oferecia isso, né? Eu era atenciosa, carinhosa, né? Em alguns momentos até as pessoas falavam, mesmo com pouca idade, que eu tinha uma veia de mãe, assim, né? Porque eu acolhia, né? Então eu demonstrava isso nas relações, né? Então, o trabalho em equipe era muito forte, que eu gostava das pessoas juntando para o mesmo propósito. Eu não sabia o que era propósito, né?
porque eu sabia que tinha o mesmo objetivo, que mais pessoas juntas daria muito mais resultado, né? Que uma é para um lado, outra para o outro. Então, esse movimento eu tinha muito forte. Então, por mais que eu trabalhasse numa célula de trabalho, de um subsistema de RH, eu pensava no RH como um todo, né? Então, eu oferecia isso para as pessoas no meu dia a dia. Só que eu não sabia lidar com a sombra que vinha dos outros, né? Então, assim, de um tratamento mais rude, de um tratamento mais grosseiro, de um tratamento sem bom dia, às vezes de não ter sorriso, onde poderia ter sorriso. Eu ficava extremamente impactada com aquilo. Aquilo, para mim, me sugava. Aquilo me deixava sem energia. E muitas vezes eu trazia a sombra, o resultado da sombra da outra pessoa para mim, né? O ódio, a raiva, eu ficava com aquilo contido dentro de mim. Lá no início, eu não conseguia falar, eu não conseguia externar a minha indignação, aquilo que estava me revoltando, eu não conseguia externar. E eu trazia isso para mim, e eu adoecia. Eu digo que o meu estômago um dos que mais sofreu, né? Porque eu não conseguia dizer em palavras aquilo que eu estava vivendo com a outra pessoa, que a sombra daquela pessoa estava impactando em mim. E eu também não conseguia me blindar com essa sombra. Vamos pensar aí, blindar nossa energia, né? Que o Reiki fala muito hoje, né? Então, assim, lá na época também não sabia de Reiki, não sabia lidar com a questão da energia. Então, assim, eu não sabia me blindar com aquilo que vinha. Então, era meio que eu absorvia tudo aquilo. E eu me sentia sugada, né? Então, o dia, muitas vezes, dependendo do que acontecia, eu ia me arrastando, né? Então, eu não conseguia mais, até, muitas vezes, trazer a minha luz de volta. Né? Eu levava dias para voltar aquilo a se estabelecer. E o impacto que tinha fora das empresas era trazer todo aquele resultado da sombra dos outros, da raiva que eu tinha vivenciado, eu externava com a minha família, né? Eu não tinha paciência, eu brigava, por pouca coisa eu já estava discutindo, né? Então, eu não sabia lidar com a luz e a sombra. Para mim, era como se só tivesse luz, só pudesse ter luz, né? E eu não sabia lidar com a sombra dos outros impactando em mim, né? Fora as minhas sombras, né? Que eu também tinha dificuldade em algumas coisas. Então, assim, foi uma grande dificuldade para mim. Por isso que muitas vezes a gente chegava a adoecer, aos relacionamentos ficarem complicados em casa, muitas vezes não ter motivos para sair da cama, para ir trabalhar, então aquilo virava um descontentamento também. Então, assim, hoje eu vejo o quanto que a gente ia administrando a nossa luz e a nossa sombra, e também o impacto do outro em mim faz a diferença, eu saber administrar isso. Só que naquele momento, talvez eu não tinha tanto autoconhecimento como eu tenho hoje, eu não tinha pessoas, talvez, para me dar um direcionamento nesse sentido, né? Então, eu tinha mal saído da faculdade, então eu não tinha muito esse entendimento, né? Talvez eu tinha um entendimento mais romântico do negócio, né? Eu era mais romântica, né? Então, isso tudo fez com que eu amadurecesse, mas tivesse dor nesse caminho, né? Esse caminho tivesse impactos dolorosos em mim, no meu físico, né? Nos meus relacionamentos em casa. E isso foi um dos impactos que eu tive, né? Algumas consequências que eu tive em virtude disso. Então, a gente, tendo consciência da nossa luz e também da sombra e o impacto das outras pessoas na gente, tanto da luz como da sombra, a gente consegue, talvez, não ter essas consequências. Acredito que a gente amadurece sem muitas dores também. Só que a gente tem que se permitir se conhecer, né? Fazer uma análise nesse percurso, né? E talvez não se arrastar tanto tempo. Muitas vezes a gente arrasta esse sintoma, essas consequências, sem saber o que está acontecendo, né?
A gente, de novo, está vivendo aquilo que está acontecendo na empresa. Se a gente não olhar de cima, a gente continua andando naquele ritmo, às vezes não tomando consciência e tomando outros rumos, né? Dali para frente também, né? Então, isso que era um impacto muito forte em mim também. Então, mais ou menos, era isso. Hoje, eu digo que, por ter outros conhecimentos, ter feito uma análise de mim mesma, que hoje, dando palestra, já sei bloquear a energia do outro, né? Que muitas vezes vem uma energia negativa, também me proteger a minha energia, né? Porque eu quero fazer o bem, mas eu preciso cuidar também de mim, porque senão eu levo tempo para me reconstituir, para estar lá de novo, né? Levar a minha luz de novo. Então, eu lembro de uma psicóloga, quando eu fazia terapia, ela dizia assim, Thaisa, energia é como o reloginho como as horas do relógio. Se tu não cuidar dessas 24 horas, né, que seja aí revertida em números de energia, ela esgota, ela acaba também, né? Então, assim, tens uma quantidade e tu tens que cuidar dela, né? Como tu tens que cuidar da tua luz, da tua sombra e o impacto das outras pessoas em ti. Porque se tu tens a missão de levar isso a ajudar as pessoas, se tu não fizer esse cuidado contigo, tu vais demorar a ajudar as pessoas, porque você precisa ser ajudada antes, né? Então, foi mais ou menos, resumindo, né? Mais ou menos isso que aconteceu, né? Mas com certeza eu tenho vários exemplos aí sobre luz e sombra. E a tua vivência, Beth, como foi? Então, eu mesmo sendo muito nova, a gente sempre busca autoconhecimento, mas o autoconhecimento não é varinha mágica. Nós temos que pagar um preço para ter todo esse conhecimento. E pagar o preço, acho que é uma das dificuldades que todos nós adultos temos, porque nós acreditamos que a responsabilidade sempre está fora, né? Sempre está no outro. E durante toda a minha trajetória, eu tive um desafio muito maior do que pode ser que outras pessoas não tinham, que eu tinha problema com a autoridade. E a autoridade que eu admirava era aquela autoridade que tinha os mesmos interesses do que eu. E aquela autoridade que não tinha os mesmos interesses do que eu confrontava, eu era rebelde, eu questionava. Então, pensa nas dificuldades de uma profissional que tem dificuldade, que tem problemas com a autoridade e está perante uma autoridade autoritária. Isso foi um desafio muito grande para mim. E aqui, o que eu falo de luz e sombra? A minha própria dificuldade de trabalhar com liderança autoritária era uma parte de sombra minha. Essa era uma das sombras que eu tinha. Mas uma parte que era minha luz era o desejo e a necessidade de me tornar melhor com aquele meu anseio de confrontar com a autoridade. Então, as duas se confrontavam. Aquele meu anseio de me tornar melhor perante as minhas dificuldades era muito maior do que essa minha sombra, que era um pontinho, mas incomodava muito. Então, uma das minhas sombras, que é essa da autoridade, da dificuldade de ter autoridade, me fazia ter orgulho, obstinação e medo. Então, o orgulho de mostrar as falhas, de mostrar que eu não sabia tudo, esse era um orgulho que me impactava bastante. A obstinação de não parar, de ter que fazer. Então, a obstinação me trouxe muitas dores, porque às vezes eu chegava muito cedo na empresa e saía muito tarde, e a minha vida virou somente trabalho, porque eu queria me tornar melhor nos olhos daquela liderança autoritária. Então, a obstinação me trouxe muitos problemas físicos, emocionais, familiares, sociais. Então, a minha vida se tornou uma única área profissional. E lá dentro tinha muita dor. Então, uma vida bastante
densa, porque as outras áreas, por mais que a família puxava, a sociedade puxava, olha, vem para cá, aqui também tem prazer, aqui também tem lazer. A minha obstinação era profissional, de me tornar melhor na profissão. E aí tinha um medo, né? O medo, será que eu vou ficar para trás se eu não correr contra o tempo? Tenho medo da sensação de ficar para trás, estar atrasada. Então, essa era uma sensação que eu tinha. Era um estado mental, não era uma emoção, era um estado mental que eu tinha o tempo todo. Será que eu vou ficar para trás? Então, eu tenho que correr. Então, não bastava os cursos todos que eu tinha na época, não bastava as horas de trabalho, não bastava o empenho, porque o medo de ficar para trás também me impedia de relaxar, de curtir a vida, de curtir o prazer dos amigos na hora do trabalho, de curtir um projeto novo. Então, isso tudo quase não é curtido, porque a obstinação e o medo e o orgulho te impede de enxergar prazer, de enxergar lazer. E aí foi uma das situações que eu tinha, eu anotei aqui para seguir a linha de raciocínio, a minha reação emocional quando eu vi um líder autoritário. Nós tínhamos uma liderança autoritária, manda quem pode, obedece quem tem juízo, uma liderança autoritária que era, a transparência era tudo, entre nós para ele, mas ele para nós não tinha. Frases prontas que me incomodava, que eu via, só que eu não tinha maturidade, sustentação emocional para lidar com aquilo. Então, eu recebia, sentia que aquela frase não tinha um lugar confortável dentro de mim, e eu não sabia, em palavras, como externar, explanar aquela sensação. Então, minha reação emocional vinha em rebeldia, de não vou fazer, não quero isso mais. Então, tudo isso veio me trazendo situações que, durante essa hierarquia, nós temos que pagar o preço. Qual era o preço? Onde eu estava? Eu estava aqui. Onde estava a minha liderança? Aqui. Então, existia uma hierarquia. Eu não estava como líder no lugar dele. Então, eu tinha que... eu estava sendo paga, eu tinha que fazer. E a minha rebeldia, por não concordar com ele, muitas vezes não queria fazer. Então, vinha pressão maior ainda, né? Então, esse lado foi muito, muito impactante, enxergar como foi denso olhar para isso tudo. No decorrer desses anos que a gente vem trabalhando, eu olho para essa história e vejo uma inteligência que é o amor. A inteligência do amor é muito interessante, porque a inteligência do amor, ela me trouxe um olhar para o futuro. Onde eu queria estar no futuro? Eu queria estar no lugar desse meu líder. Não da forma dele. Mas eu também não queria... Eu queria mudá-lo. E não queria ser do jeito que ele tinha. Então, como é que eu poderia fazer isso? Olhando para tudo que eu tinha para oferecer. A minha força de vontade, o meu desejo de me tornar melhor, meu desejo de comunidade, de viver a comunidade profissional, né? E estar com os profissionais num ambiente prazeroso. Então, o amor que eu tinha por mim e pelo desejo de me tornar melhor, hoje eu falo isso, na época nós não temos toda essa inteligência, né? Mas me trouxe a determinação, me trouxe a vontade de melhorar, de trazer uma persistência. E aí, o amor, por ser uma inteligência, porque quando você odeia, o ódio é uma ignorância, a raiva é uma ignorância, ignorar como o outro está sentindo, o ódio é odiar o outro da forma que ele é. Então, eu sentia um amor por mim, mas também sentia uma raiva por estar sentindo todas aquelas emoções, que era tudo misturado. Tinha uma mistura
E eu não sabia qual era o meu lado sombra, qual era o meu lado luz, e isso vinha como se fosse um tubo com água suja e água limpa, assim, vinha tudo junto. E aí eu não conseguia separar todo essas emoções. Com o passar do tempo, Thaisa, nós vamos separando isso, assim, eu tenho essa corrente aqui de sombra, eu tenho essa corrente de luz, e fica muito mais claro. Esse aspecto do amor que eu quero falar por mim, que eu tinha muito amor por mim, pela vida profissional que eu tinha, pelo meu desejo de melhorar, o amor que eu tinha pela minha família, o anseio de melhorar de vida, o anseio de ser melhor como amiga. Isso tudo é um amor que eu tenho desde muito nova por mim, e por mais que eu oferecia a minha sombra nas empresas, eu oferecia muito aspecto de luz. Então, nós todos temos 50-50. Ninguém é 80-20. Ninguém é desproporcional aqui. A balança de sombra e luz é 50-50. Tudo aquilo que você tem de luz é ao mesmo tamanho que você tem de sombra. E isso foi muito revelador, muito libertador eu saber disso. Porque aí eu não me identificava com aquela minha rebeldia, com a minha dificuldade com a autoridade autoritária. E aí eu comecei a dizer, ok, eu entrego a minha sombra, que é 50% do que eu sou, mas eu entrego a minha luz, que é 50% do que eu sou. E aí eu ia balançando aquilo, entregando, amando as pessoas, odiando as pessoas, porque tudo ia refletindo na minha sombra e na minha luz. No decorrer desses anos, olhando para aquela menina lá no início, no período de 20 a 29 anos, era tudo muito novo, tudo muito junto, né? As emoções da vida profissional, todo aquele conhecimento que estava vindo, mas também toda aquela força pesada que a minha sombra batia na sombra dos demais. Então, a minha sombra batia na sombra dos outros e dava impacto, e a minha luz batia na luz dos demais, que também dava impacto. Então, eu fiz muita amizade nas empresas. Trouxe você como uma das minhas amigas que foram pelas empresas que nós nos conhecemos. E todas as relações que nós trouxemos de amor e ódio nas empresas foi porque nós identificamos o lado bom e o lado distorcido, não amadurecido que nós temos ainda. Então, esses dois aspectos que nós duas estamos discutindo sobre luz, nós temos uma... Eu gostaria de compartilhar com vocês como que eu trouxe isso para mim. Eu comecei a amar esse lado que eu não gostava de mim. Eu comecei a acolher isso. Não que eu comecei de um dia para o outro, isso é um processo. Lembra que eu falei de pagar o preço? Tem que pagar o preço. É olhar esse aspecto, olha, eu não gosto desse meu aspecto, eu não gosto dele. Ok, mas como é que tu consegues incluir ele dentro de ti? Como é que você consegue incluir ele e ser a tutora desse aspecto que ainda é rebelde, que ainda tem problema com a autoridade, que ainda... Aí você vai se relacionando com esse aspecto. Você vai... Podes usar uma frase, olha, eu ainda não sei o que fazer com esse meu lado, mas eu estou te conhecendo. E foi assim que eu fiz, fui conhecendo esses meus aspectos, e hoje eu incluo tudo. Às vezes eu me deparo com um aspecto que eu ainda não conhecia, digo, uau, olha só que interessante, um novo aqui, uma nova Beth se revelando, e durante anos ela estava ali, só que eu não tive coragem de me relacionar ainda com esse aspecto. E foi assim, cada dia, cada ano, cada período, cada experiência, eu venho me relacionando com um aspecto que se apresenta mais profundamente em mim. Às vezes é o mesmo aspecto, só que camadas mais profundas. E esse foi a experiência, nós duas podemos falar de uma experiência que nós duas tivemos juntas, com a autoridade, que nós duas éramos do mesmo líder, né, Thaís? Nós duas tínhamos o mesmo
gestor, e nós sentíamos dores semelhantes, só que não era a mesma dor. Olha que interessante. Uhum. E muitas vezes, quando era demais para ti, você vinha para mim e compartilhava a sua dor demais para ti, e aí às vezes eu olhava, só que às vezes era o inverso. A dor era demais para mim e eu ia a você e você, tá, não foi, calma, Beth, vamos lá. E você também dava aquele apoio, aquela sustentação. E olha que interessante, se a gente tiver vivenciando experiência com pessoas que a gente pode dizer, olha, tá bem difícil para mim, mas eu quero compartilhar contigo uma dor, me parece que fica mais leve, não fica, Thaisa? Com certeza. A gente divide isso, por mais que não tenha solução naquele momento, mas há um alívio daquela pressão toda, né? Daquela densidade toda que estava falando também, né? Eu lembro, uma das frases que vinha, já que eu não conseguia falar, né, para o meu gestor algumas coisas, uma frase que vinha na minha cabeça, ela dizia assim, se eu um dia virar gestora, eu quero fazer diferente, né? Era meio que isso também me dava conforto, além de compartilhar, né? Então, assim, meio que assim, tá bom, ele vai continuar sendo aqui, né? Fazendo aquilo que ele está fazendo, mas o impacto para mim já vai ser diferente, porque eu já estou olhando de uma forma diferente também para aquela situação. E, de certa forma, assim, por mais que a gente tivesse dificuldade com o autoritarismo, por exemplo, né? Para mim, muitas coisas se revelaram ali, né? Essa questão de não saber se comunicar, se posicionar, né? Eu queria ser gestora, mas eu não conseguia me comunicar, não conseguia me posicionar daquilo que estava acontecendo. Eu lembro que a estratégia que eu utilizei para isso veio, de certa forma, como uma vingança, né? Com uma certa maldade, era, não disse bom dia, então eu digo bom dia, né? Bem claramente, pessoa. Sim. Claro que no primeiro momento veio com essa vingança, mas só que para mim isso não cultua em mim. Meio que tá fazendo, Thaisa, mas vai continuar nessa, né? Então depois veio uma luz, né? Eu lembro de sentar com ele depois que eu comecei a me posicionar, apesar de uma forma errada, né? Com uma intenção errada, eu comecei a conversar mais com ele. Ele conseguiu falar mais coisas, eu consegui falar mais coisas, a gente conseguiu mais projetos para dentro do RH, e ele se abriu para uma situação diferente também, até falava da família. Sim. Assim, por mais que venha uma situação que te deixa desconfortável, te faz amadurecer também, né? Te faz estar numa outra posição. Porque se eu tivesse talvez um gestor que me entendesse, eu não teria evoluído nessa questão, né? Eu não teria vivenciado algo para me amadurecer. Então, é claro, a unidade também tinha que ser resolvida dentro do meu coração, da minha alma, né? Para eu poder me também, né? Todas as experiências que nós temos são experiências que nós precisamos passar para evoluir, melhorar aspectos que hoje nós não conhecemos. Então, a primeira camada é a camada que está em cima, que é a sombra. Quando você vai entendendo, porque você trouxe essa experiência de primeira intenção, uma intenção que não estava limpa, tinha uma intenção de punir o bom dia que ele não dava. Perfeito! Então, isso está perfeito. Começou com uma intenção distorcida e depois você levou para uma intenção, inclusive, de alteração de relação. E isso nós fizemos dia a dia, não é uma surpresa para nós quando a gente começa a observar a nossa intenção. Quando a gente começa a observar a nossa primeira intenção, tem uma intenção de interesse, de vingança, de punição, de separatividade. Tem a primeira camada, se tu observar, tem uma intenção distorcida. Quando você observa essa intenção, que você identifica, olha, isso não quero mais seguir assim, aí você vai para a segunda camada.
que é uma camada muito mais, que é o que nós fizemos. Ok, essa intenção não está mais gostosa. E nós tínhamos uma intenção, como o início da nossa carreira, e eu tenho certeza que muitos vão compreender, entender de uma forma que a gente une pessoas para ter as mesmas intenções. Então, nós crescemos em quantidades, então nós vamos criando pessoas que vão compartilhar da nossa intenção, se é de punição, se é de interesses. Nós vamos juntando pessoas que queiram ter o mesmo interesse para mostrar para o outro, ó, nós estamos em maior quantidade. Viu como nós somos melhores? Como nós temos mais força, como a força está conosco. E essa é uma intenção errônea nossa. Nós fizemos isso nas empresas. É o chamado patotinha, não é isso? As patotinhas. A gente faz patotinha para mostrar para a liderança que a força está conosco. Então, ou ele se rende a nós, ou nós vamos confrontar a autoridade. Então, tudo tem uma intenção distorcida inicial. E aí a gente tem que ver o que está atrás dessa intenção. É querer ser vista. Muitas vezes eu queria ser valorizada pela liderança que nunca dava feedback para nós. Então, qual era a intenção? Você trouxe isso lindamente. Qual era a intenção que nós tínhamos? Eu tinha a intenção de ser vista pelaquela autoridade, ser reconhecida, porque essa autoridade, ela tinha uma pressão muito grande da diretoria dele, era uma autoridade conservadora, que não era de passar feedback, você lembra disso? Era uma autoridade mais conservadora, mais de outra geração, que não era uma geração que nós estávamos querendo que ele fosse. Nós estávamos tentando infringir uma lei do livre-arbítrio, de mudar o cara. Dar o outro, né? Dar o outro. Mas ele era de uma outra geração, que era uma geração de liderança, gerência e funcionários. É bem assim, não. Hoje a gente pede para ser a parceria, né, de conhecimento. E então, sim, nós temos uma intenção, e foi muito legal você trazer isso, que a maioria das nossas intenções é distorcida. Sim, e olhar para essa intenção, porque existe um jornal sistemático que quando tu olha o jornal, quando tu escreve um jornal, o jornal da intenção, né? Tu joga para o universo a tua intenção. E aí, a outra pessoa vai se engatar na tua primeira intenção. Se é de vingança, ela se engata E aí existe a separatividade, porque a intenção principal, a outra pessoa consegue ler nesse jornal. O jornal do universo. A tua intenção está distorcida, aqui vem o nosso maior... a nossa maior descoberta o que eu estou sentindo aqui, qual a minha intenção com o outro. E a gente pode falar de várias outras experiências, que isso a gente vai deixar para os outros vídeos, né, amiga? E o bacana, né? Então, assim, se a gente tirar essa primeira intenção, né, que é da vingança, da maldade, do ódio, da punição, e a gente se conectar com a pureza do coração, com a questão do amor, a gente vai ter outras revelações, só que a gente tem que se permitir isso, aprofundar isso, né? Porque senão ele não vem, ele vai ficar no raso, né? Ele vai ficar nessa intenção aqui, né? E se pensar, ele foi um gestor que mais me ensinou em algumas coisas, em alguns aspectos, para lidar na vida, né? Só que daí eu tive que saber utilizar isso também, né? Eu tive que sair dessa intenção primária aqui, né? Para ir para aprofundar um pouco mais. Então, eu digo que a minha trajetória como promoção em RH começou com ele. Por mais que a intenção fosse distorcida também em algumas situações, tanto minha como dele, mas foi ali uma grande virada na minha vida, né? Então, assim, e talvez se eu não tivesse feito, por mais imatura que eu fosse lá naquele momento, se talvez eu não tivesse reconhecido pelo menos isso, eu não estaria fazendo o que eu faço hoje, né? Podendo ajudar e tendo essa trajetória de carreira, né, que eu tive dentro do RH.
Então, eu poderia ter continuado só com o subsistema de RH. Não, eu conheci todos os subsistemas e as outras áreas que o RH coordena também. Mas então eu tive que me permitir isso, né? Se eu ficar na vingancinha, nessa intenção da maldade, eu teria desperdiçado uma grande trajetória que eu tive, né? Só que, claro, eu paguei o preço, né? A gente tem que ver o quanto que a gente está disponível para pagar esse preço. Então, assim, se a gente não está naquele momento, ok, a gente vai sair fora. Mas a gente paga, a gente tem que ver quais são as consequências disso também, né? Então, como eu falei no começo, eu paguei com o meu físico, teve doenças no meio do caminho, né? Só que eu também tive que curar, eu também tive que buscar ajuda nesse sentido. Senão, eu teria ficado naquela situação que eu estava, naquela minha zona de conforto, onde eu sabia administrar, né? Então, eu tive que me lançar, né? Não sabendo todos os caminhos, de novo, a palavra que eu falo é mistério, não sabia onde é que ia dar aquele negócio. Né, essa questão de dar bom dia, sendo que ele não dava bom dia, então eu não sabia onde é que ia dar, porque poderia ser uma demissão também, né? Mas eu teria que estar consciente disso, né? E você estava preparada para pagar o preço. A gente pensa que muitas vezes a nossa imaturidade nos traz riscos, mas a nossa maturidade também nos traz o próximo passo, que foi o que nós fomos, andando os passos com uma troca. A gente oferecia a nossa sombra e a nossa luz. Então, a gente sabia que poderia pagar o preço, porque a gente estava oferecendo os dois, não só a nossa sombra, não só a rebeldia, não só a vingança, mas nós estávamos oferecendo todo um talento, uma criatividade, uma habilidade que o setor exigia de nós. E o setor que eu falo é a função mesmo, a parte de dar e receber ali, porque o RH ele tem contato com todos os outros setores. Então, o feedback é instantâneo. Um RH que não tem uma habilidade para lidar com situações conflitosas, bate direto na gestão. Olha, teu RH ali precisa... Então, nós não tínhamos reclamação dos nossos colegas, nós tínhamos muito elogios, né, de parceria. A gente oferecia e dava projetos de benefícios que ajudavam a maioria dos profissionais que estavam procurando o RH. Então, existia um ganho também, é isso que nós queremos falar, que todos nós não só oferecemos o lado sombra, nós oferecemos os dois. Cuidado para não se identificar e acreditar que eu sou um monstro. Não, todos nós, todos os seres humanos, se tu estás na Terra é porque tu tens os dois. Não tem só luz, eu sou iluminada, 100% iluminada. Precisa aprofundar um pouquinho mais aí, porque existem muitos aspectos que precisam ser melhorados, e eu gostaria de deixar assim, na próxima, né, Thaisa, e falar de um outro processo, que são umas experiências que nós tivemos juntas em projetos. É isso que nós vamos. Vamos para os projetos. Como que é oferecer os projetos e os medos que tinham nesses projetos. Alguns prêmios que o RH ganhou de fazer um projeto, muitos processos que nós tivemos que entrar, que nós vamos falar no próximo vídeo sobre quais foram os medos quando a gente iniciava um novo projeto, um novo processo, de elaborar processos sem saber, sem ter nenhum mentor para nos ensinar. Isso foi o máximo, foi muito bom, porque a gente tinha que fazer processos sem conhecer processos. Foi incrível, foi muito belo, assim. Vamos estudar, estudei, e agora nós começamos, mas isso nós vamos contar no próximo vídeo. Isso aí. Aguardem. É isso. Queridos, um grande abraço. Obrigada, Thaisa, foi um prazer, uma delícia sempre conversar contigo e trocar essas nossas experiências. Prazer é meu. Beijos no coração da minha irmã, de todos que estão assistindo também. Até a próxima. Obrigada, beijo. querida. Um beijo. Fiquem com Deus.